primeira parte. 1. Aspas. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e nada do que foi feito sem ele. Fecha aspas, João capítulo 1. Tudo no princípio era apenas essência divina. Depois houve a emanação da centelha espiritual. Depois o processo evolutivo e, com ele, a chegada ao grau ou estado crístico. Os espíritos cristificados são os construtores de mundos e condutores de humanidades. Eles guiam legiões de seres ainda menores na escala evolutiva, sendo que estes, por sua vez, guiam a outros ainda mais inferiores, sendo que, assim, tudo é conduzido por eles através de escalões hierárquicos. Para saber o que é cosmo, a matéria densa, basta saber que tudo parte do segundo estado de Deus, que é a muito conhecida luz divina, a primeira energia conhecida. E tudo se resume em condensação e descondensação. Em Deus, tudo começa, tudo movimenta e atinge a sua finalidade. 2. Aspas. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandeceu nas trevas, mas as trevas não a compreenderam. Fecha aspas, João capítulo 1. O divino exemplo de um espírito elevado à categoria de verbo ou delegado de Deus não tem nem poderia ter fim, porque é a síntese da verdade total, que em si encerra todas as verdades relativas. As trevas não o entenderam porque a diferença entre ambos era muita. Aqueles mesmos que o entenderam ou pensaram entender, como os de agora também o fazem, pensaram outras coisas, viram outras e outras coisas, mas não a síntese geral da verdade. Ainda hoje, 20 séculos depois, multidões pensam que o Cristo foi um filho especial de Deus, feito em um tempo da eternidade, pelo fato de estar Deus desesperado com os homens, carecendo de um recurso intermediário especial e confeição de mártir. O seu divino exemplo está de pé, nunca deixará de estar, sendo certo que aos poucos todos virão a compreendê-lo, andando melhor ou pior, ou rastejando, mas todos o reconhecerão porque ele é o modelo e todos terão que um dia igualá-lo. 3. Aspas. Houve um homem enviado por Deus que se chamava João. Este veio como testemunha para dar testemunho da luz, a fim de que todos crescem por meio dele. Fecha aspas, João capítulo 1. Algumas vezes fala o Velho Testamento sobre a vinda de Elias para servir de assessor do Cristo, e o Velho Testamento termina, para efeito de prova, com esta assertiva reencarnacionista. 4. Aspas. Eis aí vos enviarei eu, o profeta Elias, antes que venha o dia grande e horrível do Senhor, e ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para não suceder que eu venha e que fira a terra com pragas. Fecha aspas. Malaquias, capítulo 4. Assim termina o Velho Testamento, para salientar que devia logo mais vir Elias, servindo de assessor do Cristo, para que este cumprisse a sua função missionária. Adiante, como é sabido, toparemos outras afirmativas do gênero e com as devidas explicações. 5. Aspas. Mas a todos que o receberam, deu ele poder de se fazerem filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Fecha aspas, João capítulo 1. A primeira consideração a fazer é que tudo emana de Deus, tudo sendo normalmente filho de Deus, conjuntamente
importa saber que os santos desígnios de Deus não voltam atrás. A segunda consideração, mormente observando o segmento do texto, é que sobram nele erros de conceito, porque se o Espírito vem de Deus ou da essência divina, também a matéria, a carne e o mundo não vêm de outra fonte. O Espírito mergulha na matéria ou no cosmo, fazendo disso instrumento evolutivo, arma de vitória, nada mais. Tudo é questão de ter consciência da origem, do processo evolutivo e da sagrada finalidade. Tudo é questão de ir vencendo o mundo. Mas, filho de Deus, não há o que não seja. Desconhecer pouco ou muito por falta de evolução não é que faz alguém deixar de ser filho de Deus. E conhecer mais ou menos nem por isso torna alguém especial perante as leis de Deus. Como o divino exemplo de um Cristo ultrapassa o poder conceptivo dos seus contemporâneos, os Cristos não escrevem, mas vivem a verdade. Com o passar dos tempos, a evolução fornece os elementos de reconhecimento. Encarece também reconhecer que os interesses subalternos das cleresias andaram adulterando os escritos, não sendo os apóstolos evangelistas os responsáveis por certos absurdos que os evangelhos comportam. 6. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos a sua glória, glória como de Filho unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Fecha aspas, João, capítulo 1. Não se fez carne, mas tomou carne, ou encarnou, porque era de antes de haver este pobre mundinho. A glória revelada foi a de um filho cristificado e posto como diretor de um planeta, e não filho unigênito do Pai. Filho ungido é que corresponde à realidade, cheio de graça e de verdade, como soem ser todos os espíritos assim evoluídos e armados de poderes delegados, e divino molde acima de tudo, porque todos os filhos de Deus devem chegar lá, custe mais ou custe menos. 7. O que há de vir depois de mim foi preferido a mim, porque era antes de mim. Fecha aspas, João capítulo 1. Os dois, João Batista e Jesus, eram de antes de seus respectivos corpos, havendo encarnado para cumprir missão. De João estava dito que era Elias a vir de novo, para aplainar o caminho do Senhor, endireitar as suas veredas, e com isso temos ambos a se submeterem ao processo de encarnação, cuja reincidência chamamos reencarnação. Se o processo é simples, também simples são os motivos e as consequências, porque em Deus e suas leis tudo é divinamente simples. Os tais de pretensos mestres em Israel é que tudo corrompem e negam, porque de estultos que são, mais querem ensinar a Deus do que aprender com Deus. 8. Porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade foram trazidas por Jesus Cristo. Fecha aspas, João capítulo 1. A lei não foi dada por Moisés, mas por Deus, e transmitida por meio de anjos, espíritos ou almas a Moisés. Moisés recebeu os 10 mandamentos por meio de espíritos ou anjos, tendo escrito nas pedras. Na cadeia do Sinai, precisamente no Monte Horebe, havia furnas cavadas para o retiro de iniciados. Foi ali que Moisés teve colóquios com anjos, espíritos ou almas, recebendo a lei e muitas outras informações. A graça trazida por Jesus foi o derrame de revelação, ou o Espírito sobre toda a carne, sendo que da revelação viria o conhecimento da verdade. A verdade era chamada fogo por alegoria, pelo fato de responsabilizar os seus possuidores. 9.
aspas. Ninguém jamais viu a Deus. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse é quem o deu a conhecer. Fecha aspas, João capítulo 1. Deus é impessoal e não se revela pessoalmente a ninguém, porque Deus é Espírito e verdade, todo luz, glória, poder, amor, ciência, lei, justiça e, acima de tudo, infinitamente presente. Se está dito que Moisés falava com Deus, é porque chamavam deuses aos espíritos naqueles dias. Dentre os chamados grandes iniciados dos antigos ciclos, muitos foram os que apresentaram ao mundo os esplendores de Deus. Mas, como Jesus, o Cristo planetário, ninguém o fez. Ademais, além de vir para derramar do Espírito sobre a carne, ou generalizar a graça da revelação, viria como veio para testemunhar eternamente a ressurreição final do Espírito. 10. Aspas. Eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Fecha aspas, João capítulo 1. Quem ler o que vai escrito no Velho Testamento fica sabendo que Elias devia vir na frente, anunciando a chegada do Cristo, que estava sendo esperado há 36 séculos. Mas os corruptores da excelsa doutrina no quarto século fizeram tremenda obra de contradição, fazendo com isso parecer que o mesmo João tenha caído em contradição. Pelos textos, João nega e afirma tudo ao mesmo tempo, até mesmo negando ser profeta, quando Jesus o disse, o maior nascido de mulher. Queremos ir pelos capítulos, por isso lembramos aos leitores que aguardem a chegada de textos correspondentes a tais assuntos, para elucidar melhor. Trataremos de cada evangelista capítulo por capítulo para melhor tratar dos assuntos quando haja necessidade. Quanto a detalhes ou pormenores, ficam por conta de cada estudioso, pois ficaria muito longo transcrever e comentar verso por verso.